Olá, alunos da disciplina de Agricultura Geral, do curso de Agronomia. Vou começar mais uma videoaula para vocês aqui, falando resumidamente sobre algumas informações sobre medidas agrárias e como a gente vai calcular a densidade populacional de plantas por hectare, por exemplo, tá? Acho que é importante a gente, no início do curso, vocês terem essas informações para que no decorrer do crescimento de vocês, no decorrer da evolução nas disciplinas, isso possa chegar lá na frente, né, no momento que vocês forem trabalhar as culturas de maneira geral, seja perenes ou culturas anuais ou hortaliças, a gente ter essas informações, isso já está bem fixado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, para que a gente, e é claro aqui que eu vou me ater aqui para vocês, evidentemente, com áreas de figuras planas, tá? Então, o uso da matemática, né? O uso da área da matemática, né? Da geometria. Então, é importante a gente ter essa noção de que as áreas rurais, pensando numa fazenda, ela pode ter áreas quadradas, ou retangulares, ou triangulares, ou círculo, né? Ou um trapézio, um losango, enfim. É claro, gente, que hoje nós temos equipamentos que medem essas áreas para nós, né? Nós temos GPS, nós temos os teodolitos da vida, mas para que a gente possa ter essas primeiras informações, é importante que isso seja falado para vocês, né? As fazendas podem ter formas diferentes, tá? Se forem regulares, a gente consegue manejar bem essas áreas, né? Então, só para a gente ter essa informação. Bom, aqui, se vocês terem a informação de como calcular a área do triângulo, a área base vezes a altura sobre 2, o retângulo é a área base vezes a altura, o quadrado, os lados são iguais, é área quadrado, o círculo é πr quadrado sobre πr quadrado, o trapézio, a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, e o losango as diagonais, né? Maior diagonal menor, multiplicado, dividido por 2. Então, está aqui o cálculo. Uma outra coisa importante, que quando a gente fala em áreas rurais, nós temos uma medida padrão de áreas rurais. Medida padrão para nós é hectare. Então, o hectare, ele tem 10 mil metros quadrados. Então, 10 mil metros quadrados. Ele pode ser retangular, ele pode ser triangular, ele pode ser trapezoidal, ele pode ser circular, uma área de pivô, por exemplo. O importante é a gente ter essa noção de que um hectare tem 10 mil metros, seja quadrado, seja retangular, seja circular, seja triangular, nós precisamos ter essa informação. A medida padrão para nós é hectare. Então, tudo que a gente for trabalhar em áreas rurais, se tem outras medidas que a gente vai ver mais para frente, um alqueire, área, quilômetro quadrado, nós precisamos trabalhar e transformar isso em hectare para que fique mais fácil, porque todas as doses de herbicidas, todas as doses de fertilizantes, todas as doses de um adubo foliar, a gente trabalha em doses, em litros, em quilos por hectare. Então, importante, as bulas dos nossos defensivos, todos eles estão por hectare. Então, é importante a gente transformar isso, tá? Então, basicamente, é claro que dependendo da região que a gente está, seja no norte, seja em Goiás, seja no sul do país, nós temos algumas medidas, eu falo que medidas regionais, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, quando vocês vão a uma fazenda, fazenda da família de vocês, ou qualquer fazenda, propriedade rural, alguma pessoa vai falar, nós temos tantos alqueires de terra, ou alqueirão de terra, ou alqueirinho de terra. Isso é muito específico da região, tá? Isso é muito específico. Vou dar um exemplo. Então, o alqueire de Minas, o alqueire, quando a gente fala em Minas, ele tem 48.400 metros quadrados, ou 4,84 hectares. Um alqueire paulista, um alqueire de São Paulo, tem a metade do alqueire de Minas, 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares. Ué, mas como é que eu cheguei nesse valor? Ué, eu sei que um hectare sempre é 10 mil metros quadrados. Se eu pegar o alqueire de Minas e dividir pelo número de hectares, pela área do hectare, eu tenho que um alqueire de Minas possui 4,84 hectares e o alqueire de São Paulo 2,42. Então, tudo que a gente for fazer a partir de agora
Se eu tenho uma fazenda em Alqueires, seja de São Paulo, seja de Minas, 100 quilômetros quadrados, em alguma medida, nós precisamos transformar isso para hectare, é uma área em 10 mil metros quadrados, tá? Isso é importante a gente estar passando para vocês. Bom, algumas dicas, gente. 1 quilômetro quadrado, quando a gente quer trabalhar com isso, eu tenho uma propriedade, uma área de proteção, enfim, em quilômetros quadrados, a gente tem que saber que 1 quilômetro quadrado é uma multiplicação de um lado de 1.000 metros, 1 quilômetro, com o outro lado de 1.000 metros, outro quilômetro. Então, 1.000 metros vezes 1.000 metros dá 1 milhão de metros quadrados, ou 1 quilômetro quadrado, tá? Só para a gente ter essa informação. Bom, se eu consigo transformar 1 quilômetro quadrado em metros quadrados, simplesmente, se eu pegar esse valor de 1 milhão de metros quadrados e dividir pelo valor de hectare, 10 mil metros quadrados, eu sei que 1 quilômetro quadrado são 100 hectares, tá? Então, só para a gente já ter essa informação. Eu tenho uma propriedade aqui enorme, uma fazenda de 2 milhões de quilômetros quadrados, 2 quilômetros quadrados de fazenda, 200 hectares. Então, só para a gente ter essa informação. Em um hectare aqui, 10 mil metros quadrados sempre, tá? Bom, e aí, vamos fazer um pequeno exercício aqui, né? Então, supondo o preço de um hectare de uma propriedade com sendo de R$ 2.500, preço de hectare, qual o valor de uma fazenda que tem 254 alqueires de Minas Gerais? Bom, nós precisamos transformar em hectare. Então, primeira coisa, transformar esse alqueire de Minas em hectares. Um alqueire de Minas equivale a 4,84 hectares. 254 alqueires de Minas, X, uma regra de 3 simples. Eu tenho esse valor aqui. 254 alqueires de Minas tem 1.229,36 hectares. E aí eu calculo o preço da fazenda. Aí fica simples, né? Um hectare vale R$ 2.500, 1.229,36 vale. Eu multiplico 2.500 por 1.229,36 e eu tenho que o valor da propriedade é R$ 3.073.400. Simples, claro, rápido, fácil de fazer. Tá? Vamos para frente. Vamos lá. Bom, uma outra coisa que nós precisamos passar para vocês é calcular a quantidade de plantas que tem no hectare. Eu preciso saber o valor do hectare. Mas, nesse momento, nós precisamos falar para vocês que é importante conhecer a população de plantas por hectare de qualquer cultura, seja café, seja fruta, mamão, citros, seja soja, seja milho, seja feijão, seja arroz, seja hortaliças, cenoura, tomate. É importante conhecer essa população de plantas ideal para um hectare, tá? E nós precisamos calcular essa densidade populacional, porque nós não vamos plantar isso à mão muitas vezes, nós vamos plantar isso com máquinas, nós vamos fazer uma semeadura com máquinas. Então, essa máquina precisa ser regulada para que a gente tenha a população ideal de plantas por hectare daquela espécie. É importante a gente ter a população ideal de plantas daquela espécie, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. A pesquisa já nos mostra que uma quantidade ideal de plantas por hectare permite que aquela área produza tenha o máximo potencial de produção. Menos a gente tem menos plantas, menos produção, e muita planta por hectare a gente tem uma competição entre as plantas e que pode reduzir a produção por planta, reduzindo a produção total por hectare. Então, nós precisamos ter essa informação, tá? Então, uma coisa que a gente precisa também informar para vocês é que tem uma diferença de semeadura e plantio, tá? O conceito de semeadura é semear semente. Semeadura é depósito de sementes no solo, visando a produção da cultura específica. Então, a gente faz a semeadura de milho, semeadura de soja, semeadura de arroz, semeadura de feijão, semeadura de cenoura, semeadura de culturas que usam, de trigo, que usam sementes como o insumo inicial, tá? E quando a gente fala em plantio, são depósitos de partes vegetais que não são sementes. Então, eu faço plantio de mudas de café, eu faço plantios de toletes de cana-de-açúcar, eu faço plantio de manilos de mandioca, eu faço plantio de mudas de citros e mudas de maracujá. Então,
é importante a gente... É comum a gente falar assim, nós vamos fazer um plantio de feijão, um plantio de arroz, isso é comum nas propriedades. Mas é só para a gente ter essa noção. Semeadura, sementes, plantio e depósito de partes vegetais, tá bom? Aqui uma foto para a gente ter essa informação de que uma semeadura, ou seja, essa máquina semeadora está colocando essas sementes nesses sucos de plantio, né? Não sei se é milho, se é soja, se é feijão, enfim. Mas aqui é só para mostrar esses sucos de plantio fazendo a semeadura das sementes. E aqui, exemplos de plantio. O plantio de café, as mudas de café, plantio de toletes de cana-de-açúcar, né? Que são os pomos de cana-de-açúcar. E aqui, um exemplo de um tolete, uma maniva de mandioca, que também é feito um plantio desse material, né? Dessa parte vegetal. Outra coisa importante a gente passar para vocês é o tipo de semeadura. Nós temos duas formas de fazer a semeadura, ou seja, distribuir as sementes. Tá? A gente pode distribuir as sementes a lanço. Como é que a gente distribui a lanço? Tem um equipamento que a gente chama de lancer, ou a semeadora a lanço, que ela projeta, ela lança, ela distribui as sementes sobre o solo, acima do solo, e essas sementes se depositam sobre esse solo. Depois a gente vem com um equipamento para misturar superficialmente essas sementes, tá? Geralmente é utilizado sementes menores, pastagem, sorgo, arroz inundado, geralmente é utilizado para sementes pequenas, tá? Então aqui nós temos um exemplo aqui do implemento que a gente utiliza para semear o arroz, né? Então esse arroz é colocado nessa semeadora a lanço e essa semeadora ela distribui essas sementes sobre esse solo, né? Aqui tem uma imagem do modelo, tem vários modelos, é só um exemplo, tá? E a semeadora em linha. A semeadora em linha, ela é um implemento que deposita as sementes no suco de plantio, né? De uma linha de semeadura. Então, as sementes são depositadas, o implemento ele corta esse solo, ele coloca essa semente, esse implemento deposita essa semente abaixo da superfície e esse mesmo implemento ele faz o enterrio dessas sementes. Qual a profundidade? Depende da cultura, depende do tamanho da semente, depende da germinação da semente, depende de uma série de fatores, mas é uma profundidade calculada. O implemento ele permite fazer isso, tá? Geralmente se usa para sementes um pouco maiores, como de soja, milho e feijão. Mas nós temos máquinas semeadoras em linha que fazem semeadura para sementes menores, de sorgo e arroz. Pode até ser de pastagem também. Isso pode acontecer, tá? Bom, aqui é um exemplo de uma semeadora em linha. A gente já viu uma foto dela, né? Então, essas sementes, elas estão nesses carrinhos e com o andar do implemento, que já arrasto aqui no caso, né? Um trator, essas sementes, elas passam por um disco, ou se for a vácuo, ela passa por um sistema a vácuo e essas sementes que estão neste carrinho, elas caem nesse suco que foi aberto e o implemento, essas rodinhas aqui atrás, elas vão enterrando essas sementes a uma profundidade calculada para cada espécie. Tá? Bom, qual a importância de se conhecer essa densidade populacional de uma espécie? Bom, é importante, a gente já falou um pouquinho, né? Então, as pesquisas demonstram que conhecer a população ideal de plantas permite ganhos em produtividade. Ou seja, quando eu tenho a população correta de plantas, eu sei que para aquela população ideal de plantas, eu tenho uma dose correta de fertilizante que eu também vou regular e vou calcular. E aí eu tenho uma dose correta de fertilizante para uma população de plantas que já é conhecida, que é a ideal. Então eu tenho uma otimização, eu reduzo o custo e faço uma adubação equilibrada para cada planta. Ou seja, a planta vai conseguir absorver os macro e micronutrientes e conseguir produzir aquilo que a gente deseja. Uma população ideal reduz a competição de plantas da espécie cultivada, né? Tanto plantas da mesma espécie, quando eu tenho uma população ideal, eu não tenho competição por água, luz e nutrientes, e aí eu permito que cada planta consiga absorver aquela quantidade máxima de macro e micronutrientes, de água, de ter exposição à luz, e conseguir produzir o máximo
e ter o máximo rendimento. Uma outra situação é que, se eu tenho uma população ideal, eu tenho uma competição menor de plantas daninhas, eu não tenho falhas nas áreas de produção. Então, a planta cultivada, ela cresce, ela tem uma população ideal, então reduz a competição por plantas daninhas. E também, uma população ideal reduz também a incidência de alguns problemas, de doença, principalmente. Tá? Então, isso é importante. Eu preciso trabalhar com a população ideal de plantas de cada espécie cultivada. Então, nós temos especificidades, evidentemente. Então, importante seguir as recomendações, os resultados de pesquisa, as recomendações da população ideal de semente das empresas produtoras, né? Ou mudas, sementes ou mudas. As empresas que produzem semente, que faz toda a pesquisa da cultivar, seja de soja, de milho, de arroz ou uma muda de café, ela já tem as informações de qual a população ideal de plantas daquela cultivar. É importante seguir a recomendação. Não podemos inventar a roda. Isso já está descoberto. Então, usar aquilo que é recomendado, tá? Nas pesquisas e de acordo com a empresa produtora. Importante identificar a taxa de germinação do lote de sementes, né? Importante, as sementes, elas não germinam 100%, então você tem um lote de 90, 95, você tem que calcular essa taxa de germinação para você não ter falhas do stand mais para frente. E identificar qual a semeadura, se é lança ou linha, que será utilizada. Bom, como é que eu regulo uma semeadura a lanço, né? Um equipamento que faz a semeadura a lanço? Bom, primeira coisa, importante, identificar a quantidade de sementes em quilos por hectare. Qual é a quantidade? A gente não trabalha com população, número de plantas, a gente trabalha com quantidade em quilos. Então, um exemplo que eu vou passar para vocês. Então, em média, usa-se 150 quilos de sementes de arroz por hectare. Então, como é que eu vou distribuir essa quantidade de arroz no hectare, tá? A largura efetiva de trabalho da semeadora, a lanço, ou seja, ela vai andar linearmente, ela vai andar em linha reta, mas ela vai ter uma largura de trabalho, né? Ela vai distribuir essa semente em uma largura. Qual que é essa largura efetiva? Cada equipamento tem a sua. E escolha da velocidade da marcha e rotação do trator, para identificar o tempo de deslocamento. Eu preciso saber quanto tempo esse implemento se desloca no espaçamento, no espaço. Então, em 50 metros, quanto tempo esse implemento se desloca, né? Quantos segundos ela demora para andar 50 metros lineares, né? Que seria o mais comum, pode ser outro espaço também, tá? Outra distância. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, e isso vai fazer parte também do trabalho de vocês e das atividades. Bom, então, ao efetuar a semeadura de 150 kg de sementes de arroz por hectare através de uma semeadura a lanço, qual é a largura efetiva? 20 metros. Qual a quantidade em quilos de sementes que deve ser coletada ao efetuar a regulagem do equipamento para 50 metros lineares, para que semeie a quantidade total por hectare? Então, ou seja, eu vou trabalhar em 50 metros lineares, eu preciso saber qual a quantidade de sementes em 50 metros lineares para que a semeadora faça a distribuição do total, 150 kg de sementes de arroz. Então, primeiramente, eu preciso calcular a área de deslocamento do implemento. Ó, ela desloca 50 metros lineares, está aqui, mas ela tem uma largura efetiva de 20 metros, ou seja, ela anda 50 metros, mas ela distribui semente em 20 metros aqui. Então, eu tenho uma área, 50 metros vezes 20 metros lineares, eu sei que essa área percorrida por essa semeadora é de 1.000 metros quadrados, 20 vezes 50. Depois, eu vou calcular via de regra de 3 a quantidade de sementes que deve ser coletada nesses 1.000 metros quadrados, ou seja, nesses 50 metros lineares de distância. Bom, eu sei que em 10.000 metros quadrados, no hectare, há no caso, efetivamente, dessa semente, é distribuído 150 kg de semente de arroz. Em 1.000 metros quadrados, X. Ou seja, eu tenho que coletar em 50 metros lineares, com uma largura efetiva de 20 metros,
15 quilos de semente. Isso para regular uma semeadora, tá? Então, é importante a gente ter essas informações, tá? Vamos lá. Uma regulagem de semeadora é importante identificar outros aspectos. O espaçamento entre linhas de semeadora ou linhas de plantio, que a gente fala. Então, soja, feijão, pode até ser para milho, 50 centímetros entre linhas de semeadura. O arroz pode ser semeado 20 centímetros entre linhas de semeadura. Milho, 50 a 80 centímetros. Algodão, de 80 centímetros entre linhas de semeadura. E outra coisa que eu preciso fazer é transformar essa área, que é de 10 mil metros quadrados no hectare, em metros lineares. Como é que eu faço isso? Eu transformo hectare em metros quadrados para metros lineares quando eu conheço o espaçamento na semeadura, que pode ser variável, dependendo da espécie. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, esta é a linha de semeadura. Tá? Então, aqui é uma cultura da soja, linha de semeadura. Então, nós temos as linhas de semeadura, onde fica as sementes, onde vão dar origem às plantas. As sementes são depositadas aqui, vai germinar, e as plantas vão ficar aqui. O espaçamento entre uma linha de semeadura e outra é o que a gente tem de distância entre as linhas de semeadura. No caso de soja, pode ser 50, pode ser 45. Então, esse é o espaçamento entre linhas de semeadura, ok? Só para a gente ter informação. Então, vamos lá. Então, eu preciso transformar esses metros, um metro quadrado, em metros lineares. Como é que eu faço? Eu tenho um hectare. Primeiro, acho que é mais simples para todos, trabalhar com hectare com medidas quadradas, tá? Isso não faz a mínima diferença, porque metro, área é área. Mas vamos pegar aqui 10 mil metros quadrados, ou seja, 100 metros de comprimento, né? De cada lado desse quadrado tem 100 metros. Eu preciso identificar o espaçamento entre linhas de semeadura, seja dependendo da cultivar, dependendo da espécie, e a fórmula é simples. Quantidade de metros lineares é igual ao hectare metro quadrado dividido pelo espaçamento em metros. Tá? Como é que eu aplico essa fórmula? Simples. Transformo esse metro quadrado para metro linear, seguindo o espaçamento entre linhas de semeadura. Se o espaçamento for de 50 centímetros ou meio metro, é só eu dividir 10 mil metros quadrados por meio metro. Eu tenho que 10 mil metros quadrados de uma área qualquer, espaçadas com uma semeadora espaçada em 50 centímetros, eu tenho 20 mil metros lineares. Se o espaçamento entre linhas de semeadura for de 40, eu tenho 10 mil metros dividido por 0,4 metros, 25 mil metros lineares. Se for de 80 centímetros, 10 mil metros quadrados, dividido por 0,8 metros, eu tenho 12.500 metros lineares. Isso vai depender do espaçamento. Tá? Então, o próximo passo é calcular a quantidade de sementes por metro linear. Para quê? Para que eu regule a minha semeadura. Eu preciso regular a semeadura para saber a quantidade de sementes ou a população ideal. Então, vou dar um exemplo. Se, para milho, por exemplo, aqui, para semear 60 mil sementes por hectare em um espaçamento de 50 centímetros, eu tenho que primeiro calcular a quantidade de metro linear dessa área, 10 mil metros quadrados dividido por meio metro, que dá um total de 20 mil metros lineares. E aí eu divido a quantidade de sementes, 60 mil, pela quantidade de metros lineares, 20 mil metros lineares. Ou seja, eu tenho por metro de linha de plantio, 3 sementes por metro linear. Então, por que eu preciso? Qual é a importância disso? Eu preciso regular a minha semeadora. Como é que eu regulo a minha semeadora? Eu preciso saber a quantidade de sementes por metro linear para que eu consiga identificar a população total. Eu não vou semear um hectare para saber qual a população depois de germinado. Eu preciso regular esse equipamento. Então, eu preciso saber que em 1 metro, no caso deste exemplo, de milho, precisa ter 3 sementes por metro linear. Por 10 metros lineares, 30 e assim sucessivamente até eu ter 60 mil sementes distribuídas em 20 mil metros lineares. Ok? Bom, isso foi uma breve revisão. Vou estar sempre online nos horários de aula. Tá? Espero que todos estejam bem e fiquem em paz aí com Deus. Ok?